Bom dia! É sábado, 5 de julho de 2025, em Jeffersonville, Indiana. As águias reúnem-se, carta do Tabernáculo de Branham. Agora, irmão José Branham, querida noiva conectada, hoje estas palavras que Deus falou através do seu sétimo anjo mensageiro ainda estão a ser cumpridas através de nós, a noiva de Jesus Cristo. Se eu não acredito em ir à igreja, por que tenho uma igreja? Tínhamos igrejas por todo o país, conectadas. Na outra noite, a cada 200 km², havia uma das minhas igrejas. Elas estavam em igrejas, casas, pequenos edifícios e até mesmo em um posto de gasolina, espalhados pelos Estados Unidos, ouvindo todos ao mesmo tempo em que a palavra estava sendo proclamada. E hoje, ainda somos uma das igrejas dele. Ele é ainda o nosso pastor. A sua palavra ainda não precisa de interpretação. E estamos ainda reunidos em todo o mundo, conectados, ouvindo a voz de Deus, aperfeiçoar a noiva de Jesus Cristo. Hoje, esta palavra ainda está a ser cumprida. Por que fizeram isso naquela época? Por que os pastores fecharam as suas igrejas para ouvir a mensagem naquele momento? Eles poderiam ter esperado para receber as fitas e depois pregar a mensagem ao seu povo. E tenho certeza de que muitos, sem uma revelação, fizeram isso. Ou talvez alguns tenham dito às suas congregações: nós acreditamos que o irmão Branham é o profeta de Deus, mas ele não disse que temos que ouvi-lo nas nossas igrejas. Eu vou pregar neste domingo e todos os domingos basta obter as fitas e ouvi-las em vossas casas. A noiva daquela época, assim como a noiva de hoje, teve uma revelação e queria ouvir a voz de Deus diretamente por si mesma. Ela queria se unir à noiva em todo o país para ouvir a voz de Deus à medida que ela se manifestava. Queriam ser identificados como uma das suas igrejas, lares ou onde quer que estivessem, ou a mensagem, a voz. E agora as fitas. Hoje, esta palavra ainda está a ser cumprida. Porque eles, nós, vimos isso e outros não? Por preconhecimento. Fomos ordenados a ver isso. Mas vocês que não foram ordenados nunca verão isso. O trigo está a ver isso e começou a se afastar. Isso não significa que deves parar de ir à tua igreja. Nem significa que o teu pastor deva parar de ministrar. Significa simplesmente que muitos ministérios e pastores esqueceram a coisa principal e não dizem ao seu povo que a voz mais importante que devem ouvir é a voz de Deus nas fitas. Ir à igreja todos os dias da semana não faz de vocês a noiva. Isso não é a exigência de Deus. Os fariseus e saduceus sabiam isso muito bem. Eles conheciam cada letra de cada palavra. Mas a palavra viva estava ali mesmo em carne humana. Mas o que eles fizeram? A mesma coisa que muitos fazem hoje. Eles dirão: ele estava a falar das denominações. Eles não deixavam o irmão Branham entrar nas suas igrejas para pregar. Mas nós pregamos a palavra e dissemos exatamente o que ele disse. Isso é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. É isso que você deve fazer. Mas então diga que hoje é diferente, que é errado tocar as fitas do irmão Branham na sua igreja. Você não é diferente dos fariseus e saduceus ou das denominações. Vocês são hipócritas. Como era naquela época, é Jesus parado à porta batendo.
tentando entrar para falar diretamente à sua igreja, e eles não abrem as portas e não tocam as fitas nas suas igrejas. Ele não vai entrar na nossa igreja e pregar. O inimigo vai distorcer isso e girar isso em tantas direções, pois ele odeia ser exposto, mas mesmo assim está a tornar-se manifesto diante dos nossos olhos e muitos estão a afastar-se. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está certo? Agora vemos essa mesma palavra prometida de Lucas, de Malaquias, todas essas outras promessas de hoje, feita carne habitando entre nós, que ouvimos com os nossos ouvidos. Agora o vemos com os nossos olhos interpretando a sua própria palavra. Não precisamos de nenhuma interpretação do homem. Igreja do Deus vivo aqui e nos telefones, acorde rápido antes que seja tarde demais. Abra o seu coração e ouça o que Deus acabou de dizer a você. Todas as suas igrejas. Agora nós o vemos com os nossos olhos, interpretando a sua própria palavra. Não precisamos de nenhuma interpretação do homem. Acorde antes que seja tarde demais. Ouvimos falar destas coisas toda a nossa vida, do que iria acontecer no fim dos tempos. Agora vemos com os nossos olhos a acontecer. Ele disse-nos que há apenas um caminho, que é o caminho que Deus preparou para a sua noiva. Devem permanecer com a voz de Deus nas gravações. Convido o mundo a juntar-se a nós no domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, e ouvir o caminho que Deus providenciou para hoje. Então vocês também poderão dizer: eu ouvi falar de ti, mas agora eu vejo-te. Irmão José Branham, mensagem de 27 de novembro de 1965. E eu ouvi, mas agora vejo. Escritura. Gênesis, capítulo 17. Êxodo, capítulo 14, verso 13 a 16. Job, 14º capítulo. E Job, capítulo 42, verso 1 a 5. Amós, capítulo 3, verso 7. Marcos, capítulo 11, verso 22 a 26, e Marcos, capítulo 14, verso 3 a 9, e Lucas, capítulo 17, verso 28 a 30. Estou muito feliz em dizer que estou muito contente e satisfeito por ouvir o meu precioso anjo profeta mensageiro falar diretamente de Deus todas as semanas. Até a próxima vez, Deus te abençoe e shalom. A semente predestinada, irmão David Erickson.